Alô galera da Liga TVAP, aqui é o Rodrigo, técnico do Pedreiro FC, atual sexto colocado da nossa liga. E eu sou o convidado de hoje para estar analisando a rodada essa segunda rodada do Campeonato Brasileiro, dando dicas para o site de Fez Cartola do nosso amigo Aurélio. Valeu, gente. Vamos começar pelos jogos de sábado. Rodrigo, Fluminense e Palmeiras no Maracanã. Fluminense e Palmeiras, jogos de opostos. Enquanto nós temos o Fluminense brigando para entrar no G4, temos o Palmeiras brigando para não entrar na zona do rebaixamento. É um jogo difícil para o Palmeiras, né? Vai ser um jogo no Maracanã. Então a minha aposta é o Fluminense, inclusive é uma aposta quente para o Cartola, né? Pode ser um time usado como base para estar selecionando jogadores para a sua equipe. Rodrigo, quais os jogadores do Fluminense que você estaria destacando para esse jogo? Bom, os dois craques do time, né? O Fred, que foi poupado no último jogo, ficou no Rio de Janeiro fazendo condicionamento físico, e o Conca, né? Que é o melhor meio-campista aí do Fluminense, apesar de ser um pouco caro, mas pode ser um jogador que pode dar uma boa pontuação, né? Tá com uma média aí de 5,71, fez 6,20 na última rodada, então pode ser uma aposta muito boa. Você apostaria em algum atacante? Os Sobis? O que você acha? O Sobis eu não apostaria, porque ele não tá com uma média muito boa, tem marcado poucos gols. Acredito que depois do retorno do Fred também, ele tá jogando mais fora da área, tá se deslocando mais. E sabe como é, né? Atacante vive de gols. Se não marcar gols, a pontuação geralmente é baixa. Então, não acredito que seja uma boa aposta. A gente sempre lembra que o Cartola, você tem que postar no jogador. Exatamente. No Palmeiras, você destacaria alguém, Rodrigo? Pro Palmeiras, talvez se o Palmeiras tiver uma noite iluminada, né? Porque agora teve a troca de técnico, talvez a defesa do Palmeiras, se ele conseguir segurar no 0-0, pode ser que algum jogador pontue bem. O goleiro Fábio é uma promessa, mas anda muito inconstante, anda falhando em alguns jogos, então pode ser uma aposta arriscada. Mas porém no último jogo, por exemplo, ele fez 11 pontos. Quer dizer, uma pontuação alta, talvez até tenha sido o goleiro da rodada, mas o ataque do Palmeiras é fraco, também o meio-campo do Palmeiras tem sido pouco criativo, então não acredito que eles possam render pontuação. Se for para apostar no Palmeiras, tem que ser jogadores de defesa, mas particularmente eu não escalei nenhum jogador do Palmeiras para essa rodada, então não recomendo o Palmeiras. Eu estou vendo aqui o lateral Juninho, só que tem uma média boa, 4,60. O Juninho ele tem uma particularidade, porque ele não está jogando de lateral, né? Ele está jogando de meio campo. Então, próximo do gol, dando passes ou talvez fazendo gol, pode ser que ele renda alguma pontuação. Mas né, no Cartola ainda ele está como lateral esquerdo. Então, se você for escalar o Juninho, vai ter que ser na lateral esquerda. Mas ele não está jogando de lateral esquerdo. Desde que o Dorival Júnior assumiu, dois jogos no meio campo. Rodrigo, Chapecoense Sport na Arena Condá. Arena Condá, lá em Chapecó, Santa Catarina. Promete ser um jogo equilibrado, eu acredito. O Sport vem embalado, né? Vamos falando primeiro do visitante. O Sport vem bem embalado, porque ganhou do Santos e ganhou bem na última rodada de 3-1. Atual sétimo colocado da tabela, 3 pontos do G4. Com certeza vem muito motivado para tentar arrancar os 3 pontos lá na Arena Condá. O Sport aí que vem com o lateral Patrick, também com a mesma particularidade do Juninho, na última rodada jogou de meio campo, e depois que o técnico mudou de meio campo ele fez 3 gols, né? Foi eleito o cara da rodada. Pode ser uma boa aposta, porém o Chapecoense na Arena Condá ele costuma endurecer para os adversários, né? E o Sport, por não ser um time tão de camisa, pode ser que seja um jogo bem equilibrado mesmo. E eu acredito que seja um jogo para empate, né? Com certeza o Chapecoense vai dar a vida nesse jogo, porque está uma posição somente acima da zona de rebaixamento, e se perder esse jogo pode ser que entre nela. Então pode ser perigoso. Rodrigo, jogos do domingo agora. Bahia e Figueirense no estádio Joia da Princesa. Uma particularidade dessa rodada que o Bahia não vai jogar na Arena Fonte Nova, né? Vai jogar no estádio Joia da Princesa, que é lá em Juazeiro do Norte. Isso também pode ser uma desvantagem para o Bahia. Bahia que está muito mal no campeonato, né? Zona de rebaixamento também.
E contra um Figueirense que está numa ascensão meteórica no campeonato, né? Se você considerar algumas rodadas atrás, o Figueirense estava na zona de rebaixamento ainda. E está subindo de posição por posição. Não parece ser um jogo com alguma aposta boa para estar colocando nessa rodada do Cartola. Mas, assim, olhando aqui alguns jogadores, no Bahia, talvez o artilheiro Chiesa, né, que é um jogador que não jogou a última rodada, mas é um jogador que costuma guardar seus gols, pode ser uma boa aposta. Marcelo Lomba, né, que é um goleiro aí barato, o preço dele, tá 5,16 o preço dele, e ele tem boas atuações, que nem na última rodada que ele fez 5,50. Não é um mau goleiro, não é uma aposta. E no Figueirense, você apostaria em alguém? O Figueirense é um time que não tem muitos destaques individuais. Mas se o time for bem, talvez o Argel Fux pode ser uma boa aposta. Né? Se o Figueirense ganhar, os jogadores não tiverem uma média tão baixa, ele pode ser a aposta do Figueirense. Lembrando que ele tem uma média de 4,28, uma média boa para técnico, né? É ótimo, excelente. Para técnico é ótimo, principalmente no time pequeno que ele está dirigindo. Né, que não é um time que, apesar de estar brigando, estar subindo no campeonato, não é um time que vai aspirar por coisas maiores que não seja permanecer na primeira divisão. Está em 11º lugar o Figueirense. O Figueirense é ótimo. No turno passado, a essa hora, ele era o lanterna já. Santos e Curitiba. Vila Belmiro, 9 horas da noite. É um jogo importante. Importante porque o Curitiba ele é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Uma vitória ou um empate pode considerar a saída da zona de rebaixamento, mesmo que temporária, né? Esperando a continuação da rodada no domingo. E o Santos, né? O Santos em crise, né? Perdeu para o Sport de 3-1. E, né, quem acompanhou os noticiários hoje viu que a torcida já pichou o muro, pedindo raça. Então é um jogo que os dois times estão com a faca no pescoço e precisam dos 3 pontos. Né? O Santos eu acredito que seja uma boa aposta para essa rodada. O goleiro Aranha, que apesar de ter ido muito mal na última rodada, mas é um goleiro que tem feito boas pontuações, para quem costuma escalar ele sabe disso. Uma média boa. Uma média boa. Baixou um pouquinho por causa da última rodada, mas estava melhor. Tá 3,46, mas estava um pouco maior. Até se você ver o preço dele, é um preço elevado para goleiro, 14,04. Não é preço baixo, mas é um goleiro que costuma render boas pontuações. Né? E assim como o goleiro, também eu acredito que a zaga do Santos pode ser uma boa aposta. Né? O Edu da Sena, voltando de contusão, voltou bem, né? Fez boas pontuações nas últimas rodadas. E o David Braz, que sempre guarda seus golzinhos. Então pode ser que também seja uma boa aposta. Os laterais também estão com uma média muito boa, os dois laterais do Santos. Cicinho, 5,42 e o Zé Carlos, 4,22. Para quem tiver curiosidade depois de pesquisar, o Cicinho é o lateral mais caro do Cartola no momento, né? Custando 20,86. Então é um lateral ofensivo, então é um lateral que pode tanto dar passes, cruzamentos, como também fazer seus golzinhos. Pode ser uma aposta importante, numa rodada que está defasada de laterais. E do lado do Curitiba, você arriscaria alguém? O Curitiba eu também iria na mesma linha que eu falei naquele outro jogo do Palmeiras. Talvez uma noite muito boa, o goleiro Vanderlei, que foi muito bem na última rodada, com 11 pontos, 11,50, né, para falar bem redondo. Pode ser uma boa aposta, mas eu não recomendo uma aposta no Curitiba. Eu creio que dificilmente o Curitiba sairá sequer com um ponto dentro da Vila Belmiro. Um estádio muito hostil para seus adversários. O grande jogo da rodada, Flamengo e Corinthians no Maracanã. O seu Corinthians e o meu Flamengo. Qual o seu palpite para esse jogo? Exatamente, o clássico das multidões, né? Um jogo muito bonito de se ver. Eu acredito que não deva ser um jogo de muitos gols, pelas características das equipes, porém as duas equipes elas seriam importantíssimas, elas seriam com os 3 pontos dessa partida. O Flamengo querendo cada vez mais estar distante da zona de rebaixamento e o Corinthians tentando se manter no G4 e se aproximar do Cruzeiro. O meu palpite do Flamengo, o Vanderlei Luxemburgo, que depois de tantos trabalhos mal feitos, tantas críticas, apareceu bem no Flamengo, depois que ele entrou no Flamengo, o Flamengo deu uma boa reagida, mesmo tendo perdido as 2 últimas rodadas.
Também o Paulo Vitor, que também é um goleiro barato, média boa. Excelente, 6,95. E fez 7 pontos na última rodada. E uma aposta que pode ser de risco, mas pode dar bons pontos, é o Eduardo da Silva, né, que está aparecendo como confirmado. Eduardo da Silva é, né, o croata, né, como ele é conhecido. Entrou em 2 jogos e resolveu o jogo com o Flamengo, lá em Criciúma, por exemplo, quando ele fez o segundo gol. Então pode ser uma boa aposta também, né? Se realmente ele entrar, como ele está aparecendo no Cartola como confirmado, pode dar uma boa pontuação. Lembrando que quando ele entra jogando, ele não costuma fazer gols não. Bom seria se ele ficasse no banco se eu não estou enganado, os jogos que ele marcou gols, ele entrou no meio do jogo. No meio do jogo. Talvez também fosse até por culpa da preparação física que não tivesse tão boa. Talvez com um ritmo de jogo maior agora ele possa render bem desde o começo. E no Corinthians? O Corinthians com o seu futebol para ganhar de 1-0, 2-1, vai se mantendo entre os primeiros colocados do campeonato. Né? Mas esse jogo ele tem uma particularidade que o Petrus, que, né, quando o Petrus joga, o Corinthians não leva gols. É algo a se reparar bem. Que quando ele está em campo, o Corinthians não costuma levar gols, como foi no último jogo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. Né, um jogador que marca e que chega bem ao ataque, e ele está suspenso desse jogo. E no jogo que ele não jogou, o Corinthians levou muitos gols, né, levou gols acima da média. Então apostar na defesa do Corinthians talvez não seja uma boa ideia, né, porque tem que ver como o Corinthians vai reagir sem a presença do Petrus. Vai ter o retorno de vários jogadores, né, que estavam jogando com as suas seleções, né, agora mais descansados. O Paulo Guerreiro, por exemplo, que ficou no banco no último jogo, já está confirmado como titular, pode ser uma boa opção também. A defesa o Flamengo ele tem tido uma tática de jogar trancado, né, maneirando ali na ofensividade, não atacando tanto. Por isso tem levado poucos gols, mas porém os seus zagueiros mesmo não são tão de boa qualidade. Então pode ser o Paulo Guerreiro uma boa aposta. O Renato Augusto também, que é um jogador que está subindo de produção, principalmente depois que as contusões dele cessaram, né? Já está jogando vários jogos em sequência. Tanto que 14 jogos já. 14 jogos. E ele colocou, apesar do Jadson estar confirmado para esse jogo, o Jadson vai entrar no lugar do Petrus, né? Porque o titular hoje da posição do Corinthians, do meio campo do Corinthians, o principal armador é o Renato Augusto. Pode ser também uma boa opção para estar escalando para essa rodada. Outro jogão da rodada, São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Jogo que promete, né? O jogo do primeiro contra o segundo colocado no Campeonato Brasileiro é um jogo que promete muitos gols, né? Começando pelo São Paulo, né? Com seu quarteto ofensivo que tem feito muitos gols, né? Kaká, o Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e Allan Kardec, né? Pode ser jogador que marque gols nessa rodada. Então acredito que eu particularmente não vou apostar em nenhum jogador dessas duas equipes, porque clássico é um jogo complicado. Mas se for para apostar, eu apostaria nos atacantes. No quarteto de São Paulo, né, principalmente no Alexandre Pato, que tem crescido muito de produção. Talvez seja um jogador que seja uma boa aposta. E o Allan Kardec, que sempre tem marcado seus gols também. Mas você não acha assim que o jogo tendo duas equipes de qualidade, você não acha que alguém pode fazer uma boa pontuação? Você não acha que pode... O Everton Ribeiro voltou bem no último jogo, fez bastante, acho que fez 13 pontos, 10,80. Sim. O Ricardo Goulart voltando também. Marcelo Moreno, artilheiro do campeonato. Você não acha que há a possibilidade? Sim, como eu disse, é um jogo que promete gols. Então, acredito que nesse jogo a aposta não seja boa nos defensores, mas sim nos atacantes de ambas as equipes, que com certeza vão estar marcando seus gols também, né? Uma estatística, né, que dos últimos 20 jogos no Morumbi, o Cruzeiro só ganhou 1. Para quem gosta de estatísticas, aí vai uma boa, né? O Cruzeiro não costuma se dar bem no Morumbi. Então, eu acredito que vai ser um jogo de empate com muitos gols. E se for para apostar em alguém nesse jogo aí, eu apostaria no Alexandre Pato. Internacional e Botafogo no Beira-Rio.
Jogo de duas camisas importantes. O Inter, quarto colocado do Campeonato Brasileiro, procurando aí se manter no G4, né, ameaçado de deixar o G4, e o Botafogo em 14º, apenas 2 pontos da zona de rebaixamento. Então é um jogo que tem muita coisa em jogo. A minha aposta para esse jogo é no Inter de Porto Alegre. O D'Alessandro, né, apesar de ser um jogador muito caro, mas é um jogador que costuma dar bons pontos, com gols e com passes. Também o Aranguiz, né, um dos destaques da última Copa do Mundo, pode dar uma boa pontuação. E a defesa do Inter, né, que é uma defesa boa. O goleiro Dida, o zagueiro Paulão também, que às vezes também dá uma boa pontuação. Acredito que sejam as melhores apostas do Inter para esse jogo. Do lado do Botafogo? Do lado do Botafogo é complicado, né? O Botafogo é um time também de muitos operários, mas com destaque para o goleirão Jefferson, né, que assumiu a camisa 1 da seleção. Atlético Paranaense Vitória na Arena da Baixada. Talvez seja o jogo aí, um dos jogos mais fracos da rodada. O Vitória na zona de rebaixamento, estava na lanterna, e depois a vitória contra o Inter deu uma subida. E dependendo se ganhar nessa rodada, pode até sair da zona de rebaixamento. E o Atlético Paranaense, que já não é mais o mesmo de anos atrás, principalmente do ano passado, quando brigou e quando foi para a Libertadores, esse ano está fazendo uma campanha bem irregular, inclusive empatou com o Palmeiras com um jogador a mais em campo. E o craque do time, que era a promessa, o Marcelo, esse ano não vem justificando, né, os elogios. Então, talvez é um jogo difícil de encontrar um jogador para estar apostando nele. Tem o Douglas Coutinho, uma boa média, e às vezes faz os seus gols, é um rapaz novo, acredito que veio da base do Atlético Paranaense. É o único jogador que me chama a atenção para esse jogo. O Vitória é ganhar e quem sabe já sair da zona de rebaixamento nesse jogo. Tem o Diney, queria que seja o destaque aí da equipe, né, centralmente o Diney, mas também, apesar de estar com a média próxima de 5, não vai fazendo um bom campeonato. Então o Vitória não tem nenhum jogador que me chame a atenção para essa rodada. Atlético Mineiro e Grêmio. Clássico, jogo promete ser bom. Jogo lá no Horto, né, no Estádio do América, onde o Atlético costuma ser forte. O Atlético aí vem tentando se aproximar do G4, mas tem uma parada dura. O Grêmio do artilheiro Barcos. No Atlético Mineiro, a aposta que sempre costuma ser boa é o centroavante Diego Tardelli, né, vem animado aí de 2 jogos pela seleção brasileira. Talvez seja a melhor aposta aí do Atlético Mineiro. Também tem o Leonardo Silva. Leonardo Silva pontuando bem. Sempre faz gols. O que eu andei comentando é que é difícil um jogador fazer mais de 15 pontos em 2 rodadas. Ele fez 18 numa e 20 na outra. Eu lembro. É bem difícil, né, acontecer isso, né? Leonardo Silva é um zagueiro bom para apostar no Cartola, porque ele sempre faz os gols, né? As jogadas ensaiadas de escanteio do Atlético Mineiro, principalmente, geralmente sempre é em cima dele. Então pode ser, acredito que seja as duas melhores apostas do Atlético Mineiro para essa rodada é o Diego Tardelli e o Leonardo Silva. E pro lado do Grêmio? Pro lado do Grêmio, né, o Grêmio é um time muito irregular, costuma às vezes variar entre bons jogos e jogos não tão bons, mas também é um outro time que está brigando para entrar no G4, mas tem uma parada muito dura lá no Horto. Para o Grêmio, talvez as apostas seriam o Barcos, né, que nos últimos jogos tem feito gols, e também o goleiro Marcelo Grog, que numa noite inspirada aí faz boas defesas. É um bom goleiro, é um goleiro muito escalado aí pelos cartoleiros, que pode estar dando uma boa pontuação também. Vamos para o próximo jogo aqui. Criciúma e Goiás, joguinho bem mais ou menos, né? É um jogo mais ou menos, mas pode ser que surpreenda, porque o Criciúma em casa costuma ser forte.
não está justificando muito nesse campeonato, né, essa fama de não deixar escapar pontos dentro de sua casa, mas já está pegando o Goiás, que é um time que está no meio da tabela, 27 pontos, e talvez a aspiração do Goiás mesmo, né, por esse campeonato seja permanecer ali brigando pela Sul-Americana, enquanto o Criciúma tenta sair da zona de rebaixamento. A minha aposta principal do Criciúma é o Fábio Ferreira, que é um zagueiro que costuma fazer bastantes pontos, costuma marcar gols e costuma ter uma boa média. Então eu acredito que seja a melhor aposta do Criciúma, a melhor aposta desse jogo, para falar a verdade, eu acredito que seja o Fábio Ferreira. E no Goiás, não tem alguém que me chama a atenção no Goiás para estar escalando essa rodada, não. Né, um time que as coisas costumam ser bem divididas nas responsabilidades. Então, não acredito que seja um time que vai dar alguma pontuação boa de algum jogador. Nem mesmo o atacante Eric, né? Porque foi só aquele jogo mesmo. Foi um jogo atípico, né? Foi algo meio atípico, 3 gols numa rodada, num jogo só. Eu acredito que se compare muito ao Patrick também, né? Que não costuma fazer tantos gols. Não vai fazer mais 3 gols num jogo, não vai. Dificilmente vai estar fazendo. Então, a minha aposta nesse jogo é o Criciúma, porque o Criciúma vai jogar tudo para estar saindo da zona do rebaixamento, né? Que ele entrou na última rodada. Bom, galera, esses são os nossos palpites para a 21ª rodada do Brasileirão. Queria agradecer aqui o meu amigo Rodrigão, brigadão. Acessem o site ferasdocartola.comunidades.net. Lá tem resultados da nossa liga e os palpites que vocês tanto necessitam para uma boa pontuação. Beleza? Aquele abraço. Rodrigão, manda o seu abraço para a galera. Galera, fiquem com Deus. Eu que agradeço o convite do Aurélio para estar falando um pouco aqui no nosso blog, né, o Feras do Cartola. Espero que tenha falado alguma coisa útil. Aí uma coisa que ajude os cartoleiros a estar escalando suas equipes para essa rodada, essa 21ª rodada. Foi bom estar com vocês e até a próxima. Valeu.